Olá, queridos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas da classe dos jovens do segundo trimestre de 2021, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Especificamente, estudaremos a lição de número 5 para o dia 2 de maio de 2021, o caráter da pregação de Paulo. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado e abençoador. Faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui para a glória do nome de Jesus Cristo. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. O texto do dia da nossa lição encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, e está escrito assim: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. A síntese nos diz: o poder da pregação não está no conhecimento secular ou no desempenho da oratória, mas na finalidade, a mensagem do Evangelho que pode transformar a vida de todo aquele que crê. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13. Versículo 1 está escrito assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, ansiando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em franqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus,
para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Na lição de hoje, veremos que, embora o apóstolo Paulo tenha tido uma boa formação educacional e religiosa, seu compromisso maior como apóstolo de Jesus Cristo era com a pregação, com a mensagem do verdadeiro Evangelho. Ele não usava de sublimidade de palavras ou de sabedoria humanas. Seu objetivo não era impressionar as pessoas com a sua oratória, mas principalmente levar os crentes e seus ouvintes a um conhecimento mais profundo acerca da pessoa bendita de Jesus Cristo, seu Salvador e Senhor. Constataremos que mesmo caluniado e ofendido pelos sábios da igreja de Corinto, Paulo, em momento algum, usou suas habilidades humanas para se defender ou se vangloriar, mas se ocupou em apresentar a mensagem simples e genuína do Evangelho de Cristo, Evangelho que ele mesmo várias vezes escreveu em suas epístolas, dizendo que é o poder de Deus. Logo no primeiro tópico da lição, o comentarista apresenta-nos, informa-nos que Paulo era capacitado e chamado pelo próprio Deus. Quanto à sua formação religiosa no judaísmo, perceberemos de forma bem simples que o apóstolo Paulo recebeu uma educação familiar e também na sinagoga, estudando tanto disciplinas seculares como também o Pentateuco. Provavelmente, entre o final de sua adolescência e o início da juventude, Paulo foi de Tarso a Jerusalém para ser instruído pelo mestre fariseu mais reconhecido de sua época, Gamaliel, membro do Sinédrio e um dos rabinos mais respeitados em toda a cidade de Jerusalém. A religiosidade e o rigor ao cumprimento da lei transformaram Paulo simplesmente no maior perseguidor da Igreja de Cristo. E à medida que ele perseguia, prendia os cristãos, ele entendia que estava fazendo a vontade de Deus, conforme ele mesmo registra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9, Gálatas, capítulo 1, versículos 13 e 14, e Filipenses, capítulo 3, versículo de número 6. Com todo o seu conhecimento intelectual e também religioso, Paulo teve a experiência mais profunda com Deus a caminho de Damasco, quando saiu de Jerusalém para Damasco, a fim de perseguir, prender e exterminar a Igreja de Jesus Cristo. Mas no caminho, ele teve o encontro com Jesus Cristo e conheceu
verdadeiramente o Deus que ele pensava conhecer. Quanto à sua formação educacional e ministerial, nós sabemos que, como judeu da diáspora, ele também recebeu a educação helenista em uma escola grega em Tarso, importante cidade que tinha uma das 3 maiores universidades do mundo. Na época dela, saíram vários filósofos da escola estoica e manteve a tradição retórica até o século II depois de Cristo. Quanto à sua formação ministerial propriamente, após sua conversão a caminho de Damasco, ele se dirigiu à Arábia, Gálatas capítulo 1, versículo de número 17. Em seguida, retornou para Damasco, onde ficou por 3 anos, Gálatas capítulo 1, versículos 17 e 18. Depois desse período, subiu para Jerusalém e ficou ali por um período de 15 dias na companhia dos apóstolos Pedro e Tiago. Gálatas capítulo 1, versículos 18, 19 e 20. Depois disso, viajou para a Síria e Cilícia, Gálatas capítulo 1, versículo 21, e após todo esse longo período de preparação, foi enviado pela igreja de Jerusalém, juntamente com Barnabé, para Antioquia. Com isso, vemos de forma muito clara que Paulo não foi um aventureiro. Ele teve um longo processo de capacitação antes de assumir maiores responsabilidades no ministério. Sim, Paulo não foi um aventureiro, também não caiu de paraquedas. Ele foi chamado, vocacionado, preparado pelo próprio Jesus Cristo, mas ele precisou esperar o momento certo para ser enviado pela igreja a fim de cumprir a missão que o próprio Jesus Cristo lhe confiou. Esse homem capacitado, chamado por Deus, ele recebeu do próprio Senhor a autoridade apostólica. Quando escreveu aos Gálatas, ele afirmou que o seu chamado, a exemplo de outros profetas do Antigo Testamento, deu-se quando ainda estava no ventre materno. Evidentemente que quando o apóstolo escreve a epístola aos Gálatas, ele já tem essa consciência, ele já tem esse conhecimento, o próprio Senhor falou com ele. Mas antes da sua conversão, ele não tinha esta clareza. Paulo, ele assevera que entendeu o seu chamado quando o Senhor revelou-lhe o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Dessa forma, ele argumenta que não fora chamado pelos apóstolos. A sua vocação ministerial, a autoridade apostólica de Paulo não veio de Pedro, não veio de Tiago, não veio de João, nem tampouco de nenhum outro apóstolo,
mas ele recebeu pessoalmente o chamado do próprio Jesus Cristo ressurreto. E quando isso ele faz defendendo a legitimidade de seu apostolado. Esse relato paulino é relevante quando se avalia a autoridade de seu apostolado e de seus escritos, os quais foram inspirados pelo Deus Todo-Poderoso. Ele defendia a legitimidade de seu apostolado devido aos questionamentos dos falsos mestres que queriam denegrir sua imagem e também a sua mensagem. A pregação de Paulo, ele prega com confiança, ele ensina com confiança, ele se dirige aos seus ouvintes, aos seus leitores com confiança. Entretanto, a confiança dele não estava em sua capacidade intelectual. A sua confiança, ela simplesmente vinha do reconhecimento do apóstolo, que sabia que tudo que ele recebeu veio de Deus. Sim, Paulo reconhecia que inclusive a sua capacidade vinha do alto, vinha do Deus que o escolheu e o capacitou. O apóstolo adquiriu uma grande experiência ao longo de décadas de serviço prestado ao Evangelho e ao reino de Deus. Ele também aprendeu muito por intermédio dos sofrimentos e das decepções que ele sofreu por amor à causa de Cristo e à igreja do Senhor. Paulo passou por uma transformação de vida, de caráter e de pensamento depois do encontro com o Senhor Jesus Cristo. Afinal, é impossível ter um encontro pessoal com o Senhor e não ter a sua vida transformada no sentido mais absoluto da palavra. Lembremos-nos, ele era o maior perseguidor da igreja, mas conheceu a Cristo e tornou-se um pregador do Evangelho de Cristo e passou a sofrer decepções, perseguições e sofrimentos por amor a Cristo. Ele não se envergonhava do Evangelho e não se deixava abater diante das perseguições e dos sofrimentos. Com outras palavras, apesar das dificuldades e sofrimentos por amor ao Evangelho, ele mantinha a firmeza de sua fé, pois tinha convicção de sua comunhão com Deus. E sabia que quem o chamou foi o Deus Todo-Poderoso. Por isso, ele tinha esperança do cuidado, da intervenção de Deus e da vida eterna com o Pai Celeste após a morte. Com toda a sua experiência intelectual e ministerial, o apóstolo dos gentios reconhecia sua dependência de Deus. Por essa razão, ele buscava sempre, com humildade, glorificar o nome do Senhor em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos e em todas as circunstâncias.
Por reconhecer isso, por saber que era totalmente dependente de Deus, Paulo não usava de nenhum tipo de ostentação humana. No capítulo 2, Paulo faz seus destinatários lembrarem da última vez que esteve com eles, lembrando que não estava preocupado em demonstrar que era forte ou dono de si mesmo. Pelo contrário, com franqueza, temor e grande tremor, ele buscava a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo, fazendo questão de não ser venerado pela sua sabedoria, mas apontando para o poder de Deus. Paulo, ao longo da sua trajetória ministerial e cristã, ele aprendeu que cristão nenhum deve viver buscando glórias para si. Ele sabia que na jornada cristã sofreu, estava sofrendo e sofreria muitas outras aflições por amor ao Evangelho. E ele faz questão de, diferentemente dos falsos líderes, mostrar que o seu objetivo não era buscar glória para si, não era colocar o nome dele em evidência, mas era mostrar, através da sua pregação e dos seus ensinamentos, que o único digno de honra, glória, louvor, adoração e majestade é Cristo Jesus, o Senhor da igreja, que o chamou e o constituiu como apóstolo dos gentios, a quem ele se dirige, não com palavras vãs de sabedoria humana, mas ele faz questão de dizer que com demonstração de poder pelo Espírito Santo de Deus. Quando Paulo ensina ou fala tais palavras, ele sabe muito bem que a fé de seus ouvintes não deveria ser construída, fundamentada, alicerçada em palavras de sabedoria ou poder de homem, mas sobre a sabedoria, glória a Deus, e o poder de Deus. Paulo certamente agiria de maneira contrária a muitos pregadores dos dias atuais, que se parecem mais com os adversários dele em Corinto, que gostam de chamar a atenção, os holofotes, a mídia para si e demonstrar um conhecimento que não tem. Mas o apóstolo Paulo nos ensina, não devemos usar de vãs palavras de sabedoria humana, mas devemos pregar o autêntico Evangelho de Cristo, a fim de alcançar os homens, revelando-lhes que a salvação só na pessoa bendita de Jesus Cristo, a quem tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Isso ele prega, isso ele faz com ousadia, porque ele confiava na revelação do mistério da sabedoria de Deus. A cultura grega ainda tinha grande influência na vida de muitos crentes da cidade de Corinto. Para os gregos, a busca pela sabedoria somente era possível com muita investigação,
averiguação, questionamentos a respeito da verdade. Algo que não era para qualquer um, mas sim apenas para um grupo restrito que compunha a elite da sociedade helênica. Paulo, por sua vez, conhecia muito bem a cultura grega, mas depois de sua conversão a Jesus Cristo, ele descobriu onde está a fonte da verdadeira sabedoria. Ele descobriu quem é a fonte da verdadeira sabedoria: Jesus Cristo, o Salvador e Senhor da Igreja. O autor da carta aos Hebreus afirma que Cristo é o esplendor da expressa imagem da glória do Pai. Como um sábio grego poderia aceitar isso? Um homem que foi condenado como criminoso, teve a morte mais humilhante e agora ser a expressão exata de Deus, ser a expressão exata da sabedoria de Deus, ser a expressão exata do grande amor de Deus. Paulo sabia, independentemente do que os gregos pensassem, Cristo é a fonte da revelação da sabedoria de Deus. E assim nós chegamos ao terceiro e último tópico desta lição, no qual aprenderemos tudo o que precisamos saber para receber a salvação. O poder de Deus para a salvação da humanidade não é uma mensagem secreta. Ao longo dos anos, dos séculos, da história, ele tem se revelado aos homens para salvá-los de seus pecados. Por isso, nós afirmamos que todos têm acesso a essa mensagem que revela o plano divino para a redenção da humanidade por meio do sacrifício de Cristo, que se revela pela pregação do Evangelho. No entanto, nem todas as pessoas compreendem o processo da encarnação e ressurreição de Jesus, que garante a nossa salvação e justificação. A igreja, através da mensagem do Evangelho, ela sabe plenamente que a revelação da mensagem da cruz, ela nos é passada, nos é dada por meio do Espírito Santo. Para o homem natural, especialmente os gregos, crer na vitória da cruz era uma vergonha e maldição. Isso é o que o apóstolo Paulo chamava de loucura da pregação. Sim, os gregos não acreditavam nessa possibilidade. Como é possível crer nesta loucura que os homens cheguem à salvação por meio da pregação de um Cristo que morreu crucificado? Mas a igreja sabe que só o Espírito Santo pode regenerar o coração do homem natural e fazê-lo compreender e aceitar a mensagem da cruz, pois é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e revela-nos que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que creem, ela é poder de Deus. Paulo coloca de um lado
os que receberam o Espírito do mundo. Do outro lado, os que receberam o Espírito Santo de Deus, porque ele sabe que é necessário disposição para receber o Espírito Santo de Deus, que é dado ao homem, mas só o recebe aquele que quer recebê-lo. O Espírito do mundo é o sistema organizado com base na injustiça e na corrupção. Esse era o modelo do Império Romano, com suas ramificações no patronato e na elite da sociedade grega. Mas quem recebe esse Espírito não se submete a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, pois teria de abdicar de muitos prazeres desfrutados sem medida, como por exemplo prostituição, fornicação, homossexualidade e tantas outras coisas existentes na época, e deveriam agora viver de uma maneira disciplinada, ética e moral, de acordo com os preceitos do Evangelho. A paixão e a concupiscência impedem o homem de receber o Espírito de Deus. Por isso, Paulo diz que os que receberam o Espírito de Deus são ensinados por ele e assim vivem as realidades espirituais e podem discernir a vida sob a sabedoria de Deus, buscando sempre agradar ao Senhor que o escolheu. Na igreja de Corinto, existia um grupo de pessoas que se consideravam espirituais, com base apenas na sabedoria humana, e consideravam os demais como crianças espirituais. O apóstolo rebate esses ensinamentos, rebate a esses membros que estavam com tais ensinamentos, dizendo que se eles questionavam a mensagem da cruz de Cristo e a consideravam loucura, então, na verdade, eram homens naturais e por isso não compreendiam as coisas espirituais, não compreendiam as coisas do Espírito de Deus. Desse modo, eles não poderiam compreender o ensinamento do apóstolo Paulo, porque eles não eram espirituais, eram inconstantes, naturais e carnais. Paulo conclui o seu diálogo citando o profeta Isaías, capítulo 40, versículos 13 e 14, dizendo: quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhes desse entendimento? Assim, quem é um cristão maduro, vive na unidade do Espírito e tem a mente de Cristo. Glória a Deus. Quem é um cristão maduro, vive na unidade do Espírito e tem a mente de Cristo. Dessa forma, nós chegamos à conclusão da lição e afirmamos que Paulo teve sua formação educacional e religiosa em duas das principais cidades de sua época, Tarsis e Jerusalém, e também teve os melhores mestres possíveis, incluindo sua formação religiosa
aos pés do principal rabino do judaísmo, Gamaliel. Todavia, ele não se vangloriava disso, mas de sua experiência de conversão, de sua disposição para receber o Espírito de Deus e ter a mente de Cristo. Essa experiência com a sabedoria de Deus, o Evangelho de Cristo, que ele anunciava com ousadia, temor e tremor. Assim nós finalizamos esta lição, mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição de número 6, a imaturidade espiritual dos coríntios. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.